Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala é Evangelista Petros Silva, trazendo mais uma ministração na Palavra de Deus com o título O Poder do Chamado. Livro base para essa ministração é o livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 9, que nos diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as solas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou-me a boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois, ele: vai, e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, traz a tua revelação espiritual através do Espírito Santo para que possa ministrar a teu povo em nome de Jesus. Amém. Isaías era contemporâneo do rei Uzias, um rei forte que prosperou seu reinado com muitos feitos, mas que morreu de forma trágica por usurpar o ofício sacerdotal, cheio de arrogância e orgulho. No livro de 2 Reis, capítulo 15, versículo 5, que nos diz: E o Senhor feriu o rei, e ficou leproso até ao dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Era normal que, na sua imaturidade, Isaías olhasse o rei como um ídolo e que tivesse um relacionamento de dependência de Uzias. Deus tinha experiências profundas reservadas a Isaías, porém era necessário que ele se aprofundasse no mundo espiritual. Deus deseja o mesmo para nós, que toda a nossa imaturidade seja vencida para subirmos novos patamares espirituais. Quando aquele grande rei morreu, automaticamente uma grande referência morria, e nós vemos que Isaías era jovem quando vive essa experiência com Deus, mas ela entra nele de maneira errada. Ele viu o trono de Deus e a sua glória, mas achou que aquilo era demais para ele. Por quê? Porque mesmo tendo uma experiência com Deus e tendo um chamado dele para a sua vida, Isaías era imaturo,
E a imaturidade nos impede de alcançar novos patamares espirituais. A imaturidade traz o sentimento de incapacidade e rouba o plano de Deus nas nossas vidas. Deus quer nos fazer viver acima dessa malignidade que pode roubar nosso futuro, como há, em primeiro lugar, o filho pródigo, livro do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 12, que nos diz: E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. O mais moço, a imaturidade nos leva a cometer loucuras pessoais e espirituais. Quantas pessoas não conseguem viver o plano de Deus nas suas vidas? Elas recebem bênçãos, dons, mas então a imaturidade os faz agir errado com isso. Ele não teve a visão do amor do Pai, mas estava cego para enxergar e sentir porque era imaturo. Assim nos relacionamos com Deus de maneira imatura, exigindo de Deus aquilo que não podemos receber. Ainda há muitas coisas que Deus quer fazer por você, mas é preciso ter maturidade para receber. É necessário entender que as adversidades existem para nos fazer crescer. Em segundo lugar, imaturidade da mulher de Ló, livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 26, que nos diz: E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Será que Deus não poderia ter dado para ela uma segunda chance? Deus havia avisado para eles para não olhar para trás. A imaturidade nos faz sentimentais quanto às coisas que não foram bênçãos em nossas vidas. Que não é maduro, vive sempre trabalhando com opções e pontes do passado. A esposa de Ló não havia entendido que ela teve a chance de nascer de novo e por isso ela olhou para trás, para seu passado. Aqueles de nós que não entendemos que nascemos de novo e que devemos deixar o passado para trás, não viverá o futuro. Queime as suas pontes com o passado. Em terceiro lugar, a imaturidade fez Pedro negar Jesus. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 75, que nos diz: E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro não estava preparado para lutas e guerras espirituais. O imaturo, quando sofre pressão, ele se acovarda. Pedro era tão imaturo que tinha um discurso que não poderia sustentar e na hora em que foi encostado na parede, negou a Jesus. O que nos amadurece são experiências espirituais que nos marcam. E nossa maturidade pessoal depende exatamente de vivermos essa relação íntima com Deus. Isaías entra na presença do Senhor de maneira totalmente imatura e sem verdadeiramente ter consciência do que significava estar em uma dimensão espiritual superior. Deus tinha para ele e para nós, em primeiro lugar,
quebrar em nossas vidas as barreiras limitantes ao mundo espiritual. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que nos diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não existe véu de separação entre nós e Deus. O caminho está aberto. Muitas vezes não sabemos como nos relacionar com Deus. Entendemos que nosso formalismo pode representar respeito. Deus abriu as portas quando Cristo morreu na cruz. Em segundo lugar, queimar a boca com a brasa viva do altar. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 6 ao 7, que nos diz: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. A serafim pegou com a tenaz, ferramenta usada por ferreiros, como se fosse um alicate. Aquela brasa era a pedra incandescente que é Jesus, a pedra de grande valor. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 11. Jesus é a pedra preciosa, fundamento da igreja avivada. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, que nos diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isaías foi tocado pelo poder e unção que o fez estremecer e tornar-se um novo homem pela experiência que revelaria sua constituição profética. Em terceiro lugar, maduro e cheio de unção, atender ao envio do Senhor. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao 12, que nos diz: e depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Eis-me aqui, envia-me a mim. O homem que estava impregnado do poder de Deus, que tinha sido marcado por experiência, que tinha vencido toda a imaturidade carnal, agora estava preparado para ser a boca de Deus na terra. Deus quer te enviar para um mover profético. Deus quer te enviar para prosperar. Deus te chama para um novo tempo. Deus te chama para um avivamento. Deus quer te enviar cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra possa falar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.